Dificuldades com regra de 3? Então você veio no lugar certo. Hoje, de uma vez por todas, você vai aprender a calcular a simples e a composta. O que você precisa saber é dois conceitos importantes sobre regra de 3. Inversamente proporcional e diretamente proporcional. O que caracteriza uma grandeza inversamente proporcional? Um exemplo, se você tem um carro que tem uma determinada velocidade e ele gasta um certo tempo para desenvolver essa velocidade, o que acontece quando você aumenta a velocidade? O tempo de percurso será maior ou será menor? Se você tem um carro que tem uma determinada velocidade e você aumenta a velocidade dele, o tempo que ele vai gastar será menor, correto? Então, se aumenta um e diminui o outro, isso é inversamente. São grandezas inversamente. Toda vez que você aumentar um e diminuir o outro, isso é uma grandeza inversamente. Tudo bem? E toda vez que você ouvir essa palavra inversamente, você vai lembrar de inferno. Tudo bem? Por enquanto, guarda essa informação que será muito útil para a gente quando a gente for resolver o exercício. E o inferno está onde? Para baixo. Então você vai fazer uma setinha para baixo. Toda vez que então você ouvir a palavra inversamente, lembre de inferno, setinha para baixo. Outra grandeza importante é a grandeza diretamente proporcional. O que caracteriza essa grandeza? Essa grandeza, imagina uma fábrica que produz calçados. E eles levam um certo tempo para produzir esses calçados. O que acontece quando eu aumento a produção de calçados? Eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo para a produção? Olha, se você tem uma produção de calçados em que você pedir uma demanda maior, logo você vai precisar de mais tempo para produzir. Então, se vocês perceberam, se eu aumentei um e eu aumentei o outro, isso é uma grandeza diretamente proporcional. É quando os dois aumentam na mesma proporção. Ou vice-versa, os dois diminuem na mesma proporção. Tudo bem? E toda vez que você ouvir a palavra diretamente, você vai lembrar de Deus. Tudo bem? Por que Deus? Deus está lá em cima. Aí você vai fazer a setinha para cima. Guarda essa informação que será muito útil para a gente nos exercícios. Tudo bem? Então era só isso que você precisava saber, inversamente e diretamente. Vamos partir para o exercício que na prática vocês vão ver que é super fácil. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então você sabe que tem 5 professores e eles gastaram 12 dias. Então 5 professores, vou colocar aqui P para professor e D para dias, tudo bem? E ele quer saber se aumentando os professores para 30, quantos dias eu vou gastar, tudo bem? O macete que vocês vão fazer é o seguinte, é sempre x igual ao número que está em cima do x, tudo bem? Então x é igual a 12, sempre você vai fazer isso, x é igual ao número que está em cima. E agora você vai fazer a pergunta sempre em relação ao x. Faça uma pergunta sempre em relação ao x. Se eu aumentar o número de professores, eu vou gastar mais dias ou menos dias para corrigir essas provas? Ora, se você aumentar os professores, eles vão corrigir em menos tempo. Se eu aumento um e diminuo o outro, isso é inversamente. Então a conta será feita de baixo para cima. Entenderam qual era a importância de eu saber a setinha? Então a conta será feita de baixo para cima. Então você não vai mudar nada. Continua sendo 5 dividido para 30. E agora você vai multiplicar. 12 vezes 5, 60. 60 dividido para 30. 60 dividido para 30 é igual a 2. Percebeu que eu não fiquei preocupado em saber se era regra simples ou composta. Esse método dá certo para fazer com qualquer tipo de regra de 3. Tudo bem? Então vamos partir para a segunda questão. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produzirão 12.000 desses panfletos? Então não estou preocupado em saber se é regra de 3 simples ou composta. Vou aplicar sempre o mesmo método. Então vamos colocar os dados. 6 impressoras, vou colocar o I para representar a impressora. 1000 panfletos, eu vou colocar o P. E 40 minutos, vou colocar o tempo, tá bom? 40 minutos foi o que ele gastou, vou colocar H de hora. Em quanto tempo, X, 3 impressoras produzem 2.000 panfletos? Então, um macete que vocês vão fazer é sempre X é igual ao número que está em cima do X. Então, X é igual a 40. E você vai multiplicar tudo, sempre fazendo perguntas em relação ao X. Tudo bem? Vamos lá. Qualquer um dos dois que você fizer primeiro vai dar a mesma resposta, tá bom? É critério de vocês escolher. Então, vamos lá.
fazer a primeira pergunta. A impressora. Se você diminui a quantidade de impressoras trabalhando, vai precisar de mais tempo ou de menos tempo? O que vai acontecer quando você diminui o número de impressoras trabalhando? Se eu diminuo o número de impressoras, eu vou precisar de mais tempo. Então, logo, é uma grandeza inversamente. Aumentou um, diminuiu o outro. Se é uma grandeza inversamente, você vai lembrar de inferno, setinha para baixo. Então, a conta será feita de baixo para cima. Perdão, de cima para baixo, tá bom? Agora vamos olhar do meio. Eu aumentei o número de panfletos. Se eu aumento o número de folhas, eu vou precisar de mais tempo. Então isso é uma grandeza diretamente. Então você vai lembrar de Deus, setinha para cima. Então você vai inverter, porque agora a conta será feita de baixo para cima. Você vai inverter, tudo bem? E aí é só multiplicar tudo e acabou. Mas se você perceber, você pode cortar os zeros. Então cortando todos os zeros, 3 zeros embaixo, 3 zeros em cima, certo? E esse 6 dividido para 3 é igual a 2, você também pode dividir. E agora o que sobrou? Ficou 40 vezes 2 vezes 2. Então, x é igual a 40 vezes 2 vezes 2, que isso é igual a 160. Então, você vai fazer o quê? Quando for inversamente, você só vai repetir 6 sobre 3. Quando for diretamente, você vai inverter. Tudo bem? E aí, por isso que você tinha que saber o que era diretamente e inversamente. E essa setinha para cima e para baixo servia para isso, para você diferenciar quando eu vou inverter e quando eu não vou inverter. Tudo bem? Qualquer dúvida ou sugestões para próximos vídeos, deixe nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e marcar as notificações. A sua ajuda é muito importante. E muito obrigado e até a próxima.